O destino da aviação de combate moderna poderia ter sido muito diferente, com aeronaves marítimas de asas em tandem, semelhantes a libélulas, assumindo o lugar das configurações elegantes, aerodinâmicas e de asa baixa às quais estamos acostumados. Quase fomos nessa direção quando engenheiros aeronáuticos navais enfrentaram um problema aparentemente insuperável: como fazer com que os aviões de guerra marítimos pousassem com segurança e confiabilidade em porta-aviões quando sua visão para baixo era quase totalmente obstruída pelos motores e asas. Mesmo assim, o designer George Herbert Miles teve uma ideia maluca que poderia ter funcionado. Consistia em empurrar as asas principais para trás e montar outro conjunto de asas menores na frente, acima da cabine, desobstruindo a visão dos pilotos para pousar com segurança, mesmo nas plataformas de voo mais estreitas. Essa ideia resultou em um dos protótipos de aeronave mais bizarros e fascinantes, o Miles M-35 Libélula, um incrível avião de guerra que quase se tornou um modelo para os aviões de combate baseados em porta-aviões do século XX. Era o auge da Segunda Guerra Mundial, e uma pequena e ambiciosa empresa de design de aeronaves buscava eliminar um dos problemas mais frustrantes enfrentados pelos pilotos de aviões de guerra marítimos: sua visão limitada ao pousar em porta-aviões. Frederick George Miles, sua esposa Maxine Blossom Miles e seu irmão George Herbert Miles conseguiram estabelecer uma empresa de design de aeronaves civis em 1928. Após vários projetos promissores, chamaram a atenção da Rolls-Royce em 1936, e a empresa investiu no negócio da família enquanto buscavam se aventurar no design de aeronaves de combate. A empresa Philips de Pavis recebeu um contrato no valor de mais de $2 milhões para o projeto e desenvolvimento de um treinador básico. O trabalho continuou diligentemente, mas a família ambiciosa tinha em mente um jogo maior e queria deixar sua marca na indústria da aviação de combate com algo mais do que um treinador convencional. No início da década, a Rolls-Royce perdeu o interesse na empresa Miles, e Frederick aproveitou a oportunidade para comprar todas as ações e renomear o empreendimento como Miles Aircraft. Com o controle total de sua empresa, os empreendedores puderam dedicar seus esforços às suas ambições mirabolantes. Após testemunhar a aeronave Westland Delane de asas em tandem Lysander em uma demonstração, Herbert Miles teve uma ideia maluca que apresentou ao seu irmão Frederick. Ele propôs projetar caças de asas em tandem para facilitar o pouso nas plataformas de voo dos porta-aviões, removendo a obstrução visual do motor montado na frente da vasta estrutura de asa da maioria das aeronaves de guerra. O novo projeto buscava reduzir os perigos ao adotar o layout de asas em tandem, que acabou sendo implementado em várias concepções da empresa durante a guerra. A Miles Aircraft desenvolveu uma ampla variedade de projetos de aeronaves de guerra que usavam a configuração de asas em tandem. No entanto, devido à situação financeira cada vez mais difícil, eles não conseguiram criar protótipos em tamanho real para a maioria deles. Em vez disso, construíram um demonstrador de tecnologia principal, que foi nomeado M-35 Libélula, em referência ao nome taxonômico da libélula. O projeto foi apresentado ao mundo como um empreendimento privado realizado pela Miles Aircraft, mas, na realidade, os irmãos estavam desesperadamente tentando revolucionar o design de aeronaves e vender sua tecnologia inovadora para os maiores fabricantes de aeronaves de guerra do mundo. O M-35 Libélula era um avião relativamente improvisado projetado para testar a tecnologia de asas em tandem em uma versão barata e em escala reduzida do que eventualmente seria uma aeronave completa e autêntica. No entanto, a natureza improvisada da aeronave demonstradora imediatamente se tornou um problema para Frederick Miles quando seu piloto de teste se recusou a testar a aeronave, pois a considerava insegura para voar. Frustrado e impulsionado por sua ambição, Miles decidiu entrar na cabine e pilotar a aeronave em tandem para o seu primeiro teste. O voo rapidamente deu errado quando o designer de aeronaves foi incapaz de fazer sua criação decolar. Miles teve que pensar rápido e fechar o acelerador em alta velocidade para fazer o pequeno avião decolar. O primeiro teste foi um desastre, com a aeronave voando de forma errática e incontrolável devido ao desalinhamento do centro de gravidade. O corajoso homem mal sobreviveu ao voo perigoso, mas isso permitiu que ele fizesse mudanças significativas no design, alinhando o centro de gravidade e balanceando toda a estrutura da aeronave. Depois disso, os voos de teste foram mais bem-sucedidos, demonstrando que a configuração de asas em tandem poderia ser uma solução segura e confiável para muitos problemas das aeronaves marítimas.
Uma vez que o protótipo estava funcionando, seu design mostrava uma ampla variedade de recursos promissores, como uma fuselagem mais curta e uma envergadura mais fechada para armazenamento a bordo dos porta-aviões, asas mais robustas e resistentes e menos espaço necessário no porta-aviões para dispositivos de dobragem das asas. A aeronave também demonstrou um controle formidável devido ao aumento das superfícies de controle ao longo das linhas das asas. Agora era uma aeronave estável e confiável, com uma envergadura de 20 pés no plano principal e 20,5 pés no plano central traseiro. Além disso, era alimentado por um único motor em linha refrigerado a ar de Havilland Gipsy Major, com 130 cavalos de potência. Miles estava ansioso para mostrar ao mundo que essa nova configuração de aeronave poderia alcançar e, ao mesmo tempo, sair do aperto financeiro no qual a Miles Aircraft estava afundando lentamente. Assim, ele apresentou apressadamente seu projeto M-35 Libélula à Marinha enquanto considerava os inúmeros benefícios que obteriam com uma aeronave marítima de configuração de asas em tandem. A resposta não foi o que Miles tinha imaginado. Sua empresa foi imediatamente repreendida pelo Ministério da Produção de Aeronaves e pela Marinha, que rejeitaram imediatamente sua ideia porque foi desenvolvida sem aprovação oficial. Mas, com as contas se acumulando e todas as fichas na mesa, Miles não se deixou abater e mudou de rumo, começando a adaptar seu design em um bombardeiro em julho de 1942. A nova aeronave aderia aos requisitos recentemente publicados da especificação B1141, assim, o projeto não poderia ser rejeitado como antes. A nova empreitada foi chamada de M39 e foi projetada para ter um peso máximo de 2.000 libras e um comprimento total de 20,3 pés. A cabine estava localizada na parte frontal da fuselagem e proporcionava boa visibilidade, enquanto o conjunto de asas na frente era montado nos ombros e reto. Além disso, a aeronave na parte traseira era baixa e apresentava um design recuado. O motor foi montado de forma a interferir o mínimo possível no campo de visão do piloto, e um trem de pouso triciclo foi instalado, com uma quarta perna na parte traseira para proteger a seção traseira da aeronave. Mesmo assim, o novo bombardeiro estava cheio de problemas, especialmente em relação à estabilidade e potência do motor. Após várias modificações causadas pelo desempenho inadequado nos testes, Miles apresentou uma nova versão de seu bombardeiro chamado M39B, que foi reduzido para 5/8 da escala. O protótipo de um único assento seria equipado com 2 motores em linha refrigerados a ar, cada um com 130 cavalos de potência. O plano frontal central foi posicionado baixo contra as laterais da cabine e da frente à asa traseira. A estrutura da aeronave recebeu um design altamente curvado, e um trem de pouso triciclo foi instalado para fins de pouso. Suas proporções foram ampliadas e as envergaduras cresceram para 25 pés na frente e 37,5 pés na parte de trás. Nos últimos meses de 1943, Miles recebeu um contrato oficial de desenvolvimento do Ministério da Aeronáutica Britânica. Em breve, a Miles Aircraft fez uma proposta para chamar a atenção dos militares dos Estados Unidos. Em 22 de julho, o modelo M30 de bombardeiro, com uma envergadura de 58 pés, fez seu primeiro voo e foi considerado aerodinamicamente estável. Tinha 35,8 pés de comprimento e um peso máximo de 26.750 libras, enquanto sua velocidade proposta era de 360 milhas por hora, com canhões de 220 mm nas asas e capacidade para transportar até 6.000 libras de bombas no centro da fuselagem. Inicialmente, o bombardeiro M39 de alta velocidade foi encomendado, mas posteriormente cancelado em novembro devido a um problema contratual e a uma mudança nas demandas de bombardeiros da Força Aérea Real. E o protótipo de coleta de dados M39B durou apenas até 1948, quando foi desmontado. O M63 foi uma proposta final inspirada no M35 Libélula. Foi projetado para ter 3 motores a jato agrupados na fuselagem traseira e uma quilha dorsal central, oferecendo um design mais aerodinâmico com as mesmas capacidades do bombardeiro de alta velocidade M39. No fim das contas, Frederick Miles deu tudo de si no conceito ambicioso de aeronave de asas em tandem, pois estava convencido de que seria o futuro das aeronaves de combate marítimas. Por um momento, o exército britânico parecia concordar, e de repente mudou sua atenção, deixando o projeto de Miles no ar.
No entanto, o M-35 e seus subsequentes projetos provaram ser uma experiência fascinante, mostrando como todo o mundo da aviação de combate poderia ter seguido uma direção drasticamente diferente durante a agitada corrida de projetos de aeronaves da Segunda Guerra Mundial. A Miles Aircraft continuou a produzir aeronaves convencionais por quase uma década, mas os problemas financeiros que afligiam a empresa acabaram envolvendo a família, que foi forçada a declarar falência. Assim, o legado da Miles chegou ao fim, juntamente com sua visão de uma aeronave marítima de asas em tandem. Obrigado por assistir ao Asas Histórias. Para mais aviões de guerra incríveis, aviadores e suas façanhas, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Até mais!